Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia! Bom dia pra quem? Quintou no quintal, é quinta-feira de euforia e ansiedade nacional. Isso mesmo, porque, ó, gente, hoje é dia 27 de outubro de 2022, ou seja, 27 de outubro de 2022, faltam apenas 3 dias. Ó, 3 dias. 3 dias para o grande dia da democracia brasileira, o dia da eleição. O Brasil vai eleger um novo presidente, vai ter 12 novos governadores que estarão em disputa no segundo turno. E é o seguinte, o que o Bolsonaro está preparando é praticamente um auto-strike. Porque, olha só, ontem aconteceu de que o Bolsonaro tentou encaixar... Você lembra de ontem que eu coloquei no podcast? Que ontem aconteceu de que estavam tentando dizer que teve rádios no Brasil inteiro, quer dizer, rádios no Nordeste, que colocaram mais inserções do Bolsonaro do que do Lula no segundo turno, e papipi, popopó. Pois bem, os planos de pink cérebro da campanha do Bolsonaro foram por água abaixo. Por quê? Primeiro, eles não mostraram as provas legítimas, fizeram um arremedo de dossiê fajuto com informações de rádios de CNPJ que nem existe e de rádio que depois veio desmentir, que era rádio bolsonarista, inclusive, foi desmentir de que não colocou mais. Teve até rádio que a frequência da rádio que estava no dossiê era diferente da frequência de trabalho da própria rádio no Nordeste. Então imagine só o tamanho da mercadoria que aconteceu com esse governo. Aí o que aconteceu? O Alexandre de Moraes recebeu a denúncia, simplesmente pegou o papel, amassou e jogou na lata do lixo. Por isso mesmo, ele indeferiu essa denúncia, porque não tinha provas suficientes, porque as provas não eram verossímeis, e aí, é lógico, a internet caiu de pau, né? Foi tentativa de arremedo de golpe, só que, na verdade, o efeito foi um efeito catastrófico para a campanha do Bolsonaro. Primeiro efeito catastrófico. Boa parte da militância dele se desmobilizou bonito. Eu tô olhando aqui, olhei aqui o pessoal compartilhando prints, né, de publicações bolsonaristas dizendo que não tem como defender, que tem que lutar por votos e coisa e tal, coisa e tal. O segundo, né, quem deu o pontapé inicial na denúncia foi o Fábio Faria, vulgo marido da filha do Silvio Santos, que eu não sei se é cunhado, se é genro, que caralho que porra que é. E como ele é de governo, significa que configura-se um crime eleitoral. Aliás, falar em crime eleitoral, o Beto Carreiro World resolveu fazer uma palhaçada, né? Ele falou assim, não, vamos mudar, como é que é, Picanha do Mito 2.0, que aconteceu um negócio lá em Goiânia, né, do frigorífico de oferecer picanha a R$22 o quilo para quem tivesse a camiseta do Brasil, quem se apresentasse como bolsonarista lá. Só que depois descobriu-se que aquela picanha era toda estragada, que não estava própria para consumo, que tinha parte de picanha que não tinha
informação de prazo de validade, estava impróprio, né? Então você vê como esses caras são panacas, né? São safados e ainda tem gente que é trouxa, né? É engraçado que assim, tem gente que é trouxa, né? E aliás, eles pensam que boa parte do povo brasileiro é trouxa que nem eles, mas fazer o quê? E aí, o que rolou? O que rolou aí nessa história toda, né? Desmobilizou, e aí parece que pode acionar uma investigação contra a campanha do Bolsonaro por conta dessa denúncia caluniosa, né? E no fim das contas, o Bolsonaro, no desespero, convocou os ministros e foi fazer um pronunciamento no Palácio do Planalto. Foram poucos os ministros que deram a cara a tapa e foram lá ver. Foram lá, estavam lá com ele. Quem que estava lá? O ministro da Justiça, que quase foi lá onde estava o Roberto Jefferson, esse episódio que acho que foi o início do fim da campanha do Bolsonaro, né? E aí é o seguinte, eles estão contando os dias para poder se despedir do poder. É fato, porque por mais que tente fazer algo extremamente bombástico para poder reverter, pelo tanto de mentiras que eles já contaram, já não cola mais. Então, já calejou. Na verdade, a opinião pública brasileira já calejou. Tem pesquisa de opinião pública que diz assim, que qual é a confiança que se tem qual é o nível de confiança que você tem nas coisas que ele disse? Acho que não sei se é pesquisa do Datafolha ou do IPESP, né? Pesquisa de... Deixa eu ver aqui se tem aqui. Aqui, tem uma pesquisa aqui de 7 de outubro. Ah, não! Uma pesquisa mais recente, 14 de outubro, do Datafolha. 47% dos brasileiros nunca confiam nas palavras do Bolsonaro. Isso calejou. 47% é metade do eleitorado. Aí se você jogar a confiança nas declarações, caiu de 28% para 26%. Então só um quarto do povo brasileiro acredita piamente nas palavras do cramulhão, né? Então, assim, então aqui eram 46, subiu para 47, no fim de setembro era 51, né? 26 que acreditou às vezes e 1% não soube responder. Então, ele não tem confiança por quase 3/4 da população brasileira, que ou não acreditam no que ele diz, ou que acreditam às vezes. Isso, para uma campanha eleitoral, é um suicídio. E eu vou te falar por quê. Porque quando se trata de política, o discurso é muito importante, tá? Eu sempre lembro, o pessoal sempre fala do negócio de características do fascismo, e uma das coisas que o fascismo trabalha muito é na questão da voz do povo. O que é a voz do povo? É uma pessoa só que representa a voz de todas as pessoas. Então essas pessoas, elas não vão falar por elas mesmas, elas vão escolher alguém para ser a voz delas, né? Só que quando você tem
uma população brasileira, 3/4 da população brasileira, que não tem uma confiança, que não consideram a voz do Bolsonaro como a voz delas, isso significa para um processo eleitoral praticamente o fim. Só que a gente percebeu que assim, são 25% de um eleitorado de 200, vamos lá, um eleitorado de 150 milhões, né? 150 milhões, aí vou colocar, são cerca de 37 milhões e meio de pessoas, 37 milhões, 40 milhões de pessoas, a qual eles acreditam que o Bolsonaro é a voz delas. Isso é um capital político enorme. Pensa que não? Porque, diferentemente do início do século XIX, do século XX, né, quando tinha o coronelismo e que havia o voto de cabresto, o cabresto, que é um grupo de pessoas que é refém, por assim dizer, de um determinado líder político. Um grupo de pessoas que tem uma influência muito forte e que se essa pessoa disser o que elas vão fazer, elas fazem, né? Antigamente era lideranças regionais, sobretudo no Nordeste, era lideranças de famílias. Só que o Bolsonaro conseguiu algo que é diferente. E isso é uma coisa que, ao meu ver, é preocupante. E isso também é preocupante, não só no Brasil, em outros países. É o fato dessas lideranças deixarem de ser regionais e passarem a ser nacionais. E responder ao anseio dessas pessoas. Então, uma pessoa pode influenciar eleições em diversos locais. Isso é um poder político enorme, por assim dizer. Porque, por exemplo, em São Paulo havia o malufismo, o coercismo em Pernambuco, a família Reis, no Ceará, a família Gereissati e também a família Gomes, do Ciro Gomes. Na Bahia tem o carlismo, que o próprio ACM Neto tratou de enterrar com essa história aí de querer bancar ser preto. Se autodeclarar preto. Ou pardo, se autodeclarar pardo. Cara, é branquelão, cara. Onde é se viu esse negócio? Ah, light skin. Light skin é uma porra, gente. Pelo amor de Deus. Então, gente, isso é que é uma coisa preocupante. Cara, eu tinha a família Amin, né? Sabe Esperidião Amin? Família Amin, Santa Catarina, né? Então você tem lideranças regionais. Só que o Bolsonaro é muito além do que isso. E isso é preocupante, tá? Porque ele pode participar indiretamente de qualquer pleito. E isso nós vamos, depois que acabar a eleição, nós vamos ver o que sobrou desse bolsonarismo. E aí é o ponto, né? Se esse bolsonarismo vai se manter sob a figura de Bolsonaro, ou vai se mudar, vai se transmutar para uma ideologia política que não tem exatamente o nome. Esse vai ser o ponto. Mas aí vai depender das disputas de poder que acontecerem daqui para lá. Mas o importante é que realmente esse dia está sendo um dia muito pegado para o Bolsonaro. O Bolsonaro sozinho. O Bolsonaro hoje teve o seu dia de Collor. Em 1992, às vésperas do impeachment de Collor,
Ele fez um pronunciamento que ele dizia assim: minha gente, não me deixem só. E deixaram. Porque ele esvaziou mesmo. Ele quis ser o outsider. Assim como Bolsonaro fez nesse último mandato. Só que outsiders podem significar uma espécie de ruptura. Mas o mainstream trata de derrubar quando foge do controle. Bem, é quinta-feira, quintou no quintal, né? Eita lasqueira, né? Eu gosto dessas coisas assim que a gente fica assim. O coração tá batendo a mil. E é bom que bata a mil. Enquanto o coração nosso pulsa, a gente entende que tem vida. E vida é assim. Vida é pulsar. Vida é fazer. É transformação, é ação, é desafio. É conflito. É tudo isso. E a gente tem que romper todos os dias com isso. Porque é importante a gente lutar por cada palmo de chão que a gente vive. E essa luta que a gente faz, eu mesmo estava comentando, pensando aqui com os meus botões, né? Porque eu sou um cara muito politizado. E por ser politizado, eu imagino o seguinte, gente. Como é que a gente vai fazer com que as coisas mudem, né? Só que a gente precisa entender que essa mudança que a gente quer não é uma mudança só para mim, é uma mudança para todos, né? Eu, voltando para casa, só para botar a coisa para lascar aqui. Eu tava voltando para casa e aí eu parei para reparar. É engraçado. Mas eu reparei no horário de rush dos ônibus, né? As pessoas, elas meio que se acotovelam para entrar num ônibus lotado. Elas não têm paciência de esperar o próximo ônibus. Só que nessa ânsia de querer chegar logo em casa, elas tentam a todo custo entrar no ônibus lotado e o ônibus ele fica parado, aguardando uma definição das pessoas para elas ou desistirem e esperar o próximo ou conseguirem embarcar no ônibus. Só que com esse tempo parado, as pessoas que estão dentro do ônibus, elas estão perdendo tempo porque elas têm que esperar as pessoas embarcar para poder seguir em viagem. E o tempo desse ônibus parado vai fazer com que outros ônibus que estão atrás desse ônibus se aproximem, cheguem perto. Até que chega num determinado momento, que talvez você possa achar até engraçado. Chega num determinado momento que chegando próximo dos pontos finais, do ponto final, é a mesma linha um ônibus atrás do outro. Praticamente um comboio. Agora, se você for parar para pensar e falar assim, não, eu vou esperar, porque é horário de rush, eles vão colocar mais carro na linha. Então, se eu deixar o carro fluir, essas pessoas vão chegar mais rápido na casa delas e eu vou pegar o meu ônibus e vou chegar perto da minha casa. Vou chegar mais rápido da minha casa. Porque esse ônibus, esse ponto que está lotado, vai ter o ônibus que está atrás. Esse ônibus que está atrás vai também ter que esperar o ônibus da frente ter o embarque e o desembarque para poder seguir viagem também. Porque, por exemplo, esse corredor que eu utilizo, que é o corredor da CUPC, que eu considero o corredor mais mal feito da história do estado de São Paulo, e isso é obra do governo de São Paulo, porque o corredor de ônibus da Prefeitura de São Paulo é uma delícia. Por quê? Porque o corredor de ônibus da Prefeitura de São Paulo tem pontos de ultrapassagem no local dos pontos. Coisa que o corredor
do governo de São Paulo, que era um projeto de mais de 30 anos e que só conseguiu ser feito nos últimos 5 e de uma maneira bastante improvisada, com uma qualidade ruim. E aí aconteceu, né, de ter esse problema aí de trânsito, né? Mas, voltando a esse ponto, esses ônibus ficavam esperando atrás do outro. Então, o pessoal que estava atrás também tinha que esperar. No metrô, acho que o metrô fica mais evidente isso. Quando a pessoa ela força a abertura da porta da composição e tenta entrar para poder ganhar tempo, na verdade ele está atrasando todo mundo. Porque o trem de trás tem que parar para poder seguir viagem, o outro trem de trás tem que parar, o outro trem de trás tem que parar. E o metrô de São Paulo, por incrível que possa parecer, por conta de ser um metrô extremamente saturado, é um dos metrôs que tem o menor tempo de intervalo entre trens do mundo, um dos que tem menos intervalo. Nos horários de pico, acho que não chega nem a 90 segundos. 1 minuto e meio entre um trem e outro, no horário de pico. E aí, essa reflexão que eu vou fazer aqui para você é o seguinte, porque essa mesma linha de pensamento é a linha de pensamento de muita gente que vai votar no Cramunhão no dia 30. Porque ela não está pensando no coletivo, ela está pensando no interesse só dela. Está pensando numa vantagem que tem que ser exclusiva dela e não dos demais. Ela não está pensando em direito, está pensando em privilégio. Só que o problema é que esse privilégio, na verdade, é um bumerangue. Porque você joga e volta-se contra você. E é isso que a gente está lutando todos os dias para poder fazer as coisas. E é isso que a gente precisa ter um entendimento melhor. Se eu pensar em algo melhor para mim e para as pessoas que estão ao meu redor, é certo que esse bem que essas outras pessoas terão também vai trazer para mim. Se eu sou um comerciante e não penso em fazer com que as pessoas da minha comunidade tenham condições de trabalho, como é que essas pessoas vão comprar produtos da minha loja se elas não têm dinheiro para comprar? Você entendeu essa lógica? É uma lógica que as pessoas dificilmente não entendem. E isso tem uma natureza, porque o ser humano, ele tem a ganância. Essa ganância, na verdade, é um reflexo de um instinto de sobrevivência. E instinto de sobrevivência envolve competição. Então, antes ele do que eu. Só que, se a gente pensar num processo civilizatório, a gente precisa entender que nós precisamos, para sobrevivemos juntos. E para isso a gente precisa de relações de ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar. Bem, é isso. Eu já dei essa aula de hoje. Obrigado aí pelos negócios, tá? Então, gente, um beijo no coração de vocês. Cuidem-se, tá? E até amanhã. Vai sextar? Vai sextar, é a antivéspera. Gente, amanhã é a antivéspera da eleição, cara. Pensem bem e vamos virar voto, hein? É Lula presidente 13, Haddad governador 13 em São Paulo, tá? Pela primeira vez eu vou fazer declaração de voto aqui no podcast, tá? É Lula 13 presidente e Haddad 13 governador, tá? Um beijo no coração de vocês, cuidem-se e até amanhã, sexta-feira. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox,
Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.